Amém? Amém. Um shalom para quem não está presente na casa, que estamos transmitindo pelo Facebook. E o nosso vídeo também, a partir de amanhã, provavelmente, o Jorge, nosso amigo, já faz a edição e já lança no YouTube. E muitas pessoas têm assistido. Nós temos recebido mensagens de vários países do mundo. Pela graça e misericórdia de Hashem, o Todo-Poderoso, os nossos estudos têm sido bem recebidos. Nós vamos estudar um assunto muito interessante. Você sempre ouviu, mas nunca se atentou para tal. Você nunca observou os detalhes. Então hoje nós vamos observar os detalhes de uma passagem que está registrada no livro de Matitiahu, Mateus, capítulo 15, versículo 22. O tema da noite: pão aos cães. Essa palavra vai te chocar um pouquinho. Porque às vezes você frequentou a igreja a vida inteira. E eu vou repetir uma frase que eu sempre falo: frequentador de igreja não significa nada. Tem gente que vai 20 anos na igreja. Se tempo de casa salvasse, a vida eterna ia estar transbordando de gente. Então esquentar o banco não tem muito significado. O Eterno, o Deus Todo-Poderoso, Ele pede para que você venha na casa. Está escrito na Bíblia, tá? Não sou eu que estou criando. Está escrito que Ele clama para que você venha e aprenda as suas escrituras. Exemplo, eu digo que um dos versículos mais importantes, todos são importantes, mas o que eu acho assim fantástico, é o 5º livro da Bíblia, chamado Devarim, Deuteronômio no grego, capítulo 28, versículo 1, que você já deve saber de cor. Está escrito assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obedecerdes as tuas mitzvots, leis, mandamentos, eu os colocarei acima de todas as nações da terra. Vamos frisar: se atentamente ouvires. Em casa você fica no Zap, no Facebook, no Netflix. Mas se tem uma coisa que pode haver algumas exceções aqui dentro, é passar o dia, uma folga, um feriado, uma tarde, uma noite, meditando nas Escrituras. É raro quem faça isso. Ele manda aqui uma ordem. Devarim 28:1 é uma ordem. Ele não está falando assim: filhinho, se você puder, se te sobrar tempo, dá uma consultada nas Escrituras. Ele não falou isso. Filhinho, papai é muito bonzinho. A hora que você puder, o dia que der certo, você dá uma olhadinha na minha Bíblia, na minha palavra. Ele não disse isso. Ele disse: se atentamente, ou seja, o se é, se nada te impedir, ou se você conseguir romper barreiras, e atentamente ouvires, para ouvir, eu vejo no YouTube. Tem tanta heresia pregada nos canais. Você toma cuidado para ouvir, ouve-se de tudo. O que é bom e o que é ruim. Então, preste atenção no que você está ouvindo. Se você ouvir aquilo que realmente é o que está escrito, atentamente, se ouvires atentamente e praticar. Como que você diz para mim: eu sou assembleiano há 20 anos. Eu te pergunto, e daí? Eu sou assembleiano há 45 anos. E daí? O que muda na minha vida? O que muda na minha vida não é o tempo de casa. O que muda na minha vida é eu entender as Escrituras e praticar.
praticar. É isso que muda na minha vida. Se eu não praticar, é a mesma coisa se você vai trabalhar amanhã. Faz o seguinte, fica em casa. Na hora que o teu patrão ligar para você, você fala: ah, patrão, eu não preciso ir aí. Eu já sei tudo de cor que eu tenho que fazer. Interessante, não é, Edivaldo? Não vai trabalhar, ué. Falta do trabalho amanhã. Na hora que o patrão te ligar, você fala: não preciso, sei de cor. Você vem na casa para quê? Para aprender e colocar em prática. A passagem dos pães aos cães. Sabe por que nunca um padre, um pastor, um bispo, um apóstolo pregou na íntegra? Porque se você prega isso dentro da igreja, parte dos irmãos não voltam na igreja. Tem coisa na Bíblia que eles passam por cima, eles pincelam. Então vamos entender um pouquinho mais. Matitiarro 15, 22, Livro de Judeus Messiânicos 11, 6 e Apocalipse 22, 15. Ué, pastor, eu nunca vi, Roche. Livro de Judeus Messiânicos na minha Bíblia não existe. Existe, mas quando traduziram a Bíblia, escreveram aí Hebreus. Ok? Vamos lá? Todo mundo pronto, concentrado? Se conecte aí, para que você não perca nada. Nós vamos ler o texto de Matitiarro 15, de Mateus 15. Todo o texto que vai ser desvendado, os mistérios que estão aí. Depois eu vou traduzir versículo por versículo. Então vamos começar. Você observe o texto, para que depois eu venha explicando versículo por versículo, ok? Vamos lá? Segredos de Mateus 15, 22. Começamos lá em Matitiarro 15, 22, que está escrito assim: uma mulher de Canaã, que morava ali, veio a ele, gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Minha filha é mantida sobre o poder de demônios e está sofrendo muito. Mas Yeshua não lhe disse nenhuma palavra. Então seus talmidim, discípulos, se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, porque ela está nos seguindo, e seus gritos são insuportáveis. Já Matitiarro 15, 24, Yeshua responde assim para a mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da Beit Israel, da casa, Beit, casa de Israel. A mulher veio e caiu aos seus pés e disse: Senhor, ajude-me. E Yeshua lhe respondeu: não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cães de estimação. Disse ela: isso é verdade, Senhor, mas até os cães comem das sobras ou das migalhas que caem da mesa do seu senhor, dos seus donos. Então Yeshua lhe respondeu: a senhora é uma mulher de muita confiança, que seu desejo seja atendido. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Bonito o texto, lindo, maravilhoso. É uma pena que nunca ninguém esclareceu ele na íntegra, ponto a ponto, vírgula a vírgula. É isso que eu quero me ater. Eu orei, pedi para que Deus me desse discernimento desse texto, porque ele já foi muito questionado aqui nessa casa. Muita gente já perguntou sobre esse texto.
Então, assim que eu orei, me deparei com esse texto, eu falei: Senhor, me dê sabedoria para que eu ensine a nossa casa o que significa isso. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque eu creio que vai nos chocar algumas informações que estão contidas aqui nesse texto. Vamos à tradução do texto. Começamos de novo em Matitiahu 15, 22. Lá no primeiro versículo que eu li. Porém, agora eu vou passar um a um, explicando o que ocorreu nessa história, que é verídica. Isso aqui não é uma historinha, isso é verídico. Matitiahu, capítulo 15, versículo 22, diz assim: uma mulher de Kenaná, que morava ali, veio a ele, gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Minha filha é mantida sob poder de demônios, está sofrendo muito. Quando você pega a sua Bíblia, que foi interpretada, traduzida, eu digo que, lamentavelmente, os tradutores, nós tivemos dezenas de tradutores. A Bíblia, o Tanar, saiu lá de Israel, foi gerado lá. Moshe estava lá em Israel, Moisés subiu no Monte Sinai, que depois das divisas de território, o Monte Sinai não faz parte do território de Israel, está ao nordeste do Egito. Para você ir no Monte Sinai, você tem que atravessar a fronteira de Israel para o Egito. É por isso que quando você faz um tour, uma viagem, você tem que optar se quer conhecer o Egito. Não começa de cima para baixo, a viagem começa de baixo para cima. Você desce em Cairo, no Egito, vai conhecer as pirâmides, vai conhecer o Monte Sinai, que você tem que subir por volta das 2 da manhã, e depois você atravessa a fronteira do Egito para Israel. Olha só que coisa interessante. A Torá foi recebida no Monte Sinai, no hebraico antigo, chamado proto-hebraico, a língua antiga de Israel. No decorrer dos séculos, os escribas foram aperfeiçoando a escrita, chegando no hebraico quadrático, que é aquele hebraico lá, ó, letrinhas quadráticas. Quando os tradutores foram escrever uma chamada Septuaginta, Roma pega 70 rabinos judeus, aprisiona eles em Roma, um em cada lugar da cidade, e diz para eles: traduzem as escrituras para a nossa língua. Qualquer um de vocês, dos 70, que não bater a tradução com o outro, morre. Como é bom conhecer a história, não é? Frequentar a igreja, não. Foram prisioneiros de Roma, 70 rabinos. Por que Roma prendeu 70 rabinos? Eles não sabiam ler hebraico. Tinha que ter alguém da raça. Fizeram 70 cópias da Torá. Quando pegaram as 70 cópias, compararam, elas bateram cada ponto. Então a primeira Bíblia se chamou Septuaginta, escrita septu, escrita pelos 70. Pegam as escrituras e aquilo que eles não agradavam, que é judaico, a Bíblia foi escrita por Jeremias, judeu. Abraão, judeu. Zacarias, judeu. Malaquias, judeu. Isaías, judeu. Paulo,
judeu. Pedro, judeu. João, judeu. Jesus, judeu. Davi, Salomão, ela é judaica. Ela não foi escrita por um português, nem por um francês. Deus não deu o privilégio para nenhuma das nações da terra, só para Israel. As palavras-chave foram mexidas. Então, quando você vai ler lá na sua Bíblia, está escrito: uma mulher cananeia. Quem abriu a Bíblia aí? O que está aí? Cananeia. Ok? Então, essa mulher de Kenaná, nomes, lugares, montes, festas, não se traduz. Seu nome é Pedro? É João? Se você descer lá no aeroporto da Inglaterra agora, vem uns amigos te receber. Oh, how are you? What's your name? João. João! Mas tem umas coisas tão simples de entender. Não se traduz, eu não chego nos Estados Unidos, meu nome é Mark. Na Alemanha, Marx. Qualquer aeroporto do mundo que eu descer, qual é o seu nome? Marco. Se ele enrolar a língua, der nó, o problema dele, é Marco. Aí traduziram nomes. Aí falaram para você que a mãe de Jesus chama Maria. Ai, meu Deus, ajuda aí. Ela nunca chamou Maria na vida dela. Ela nunca se chamou Maria. Ah, não, eu quero pôr Maria, bonito. Você vem e se apresenta para mim. Prazer, eu sou o Gustavo. Oi, João. Gustavo. Oi, João. Shalom. Eu falei que é Gustavo, infeliz. Será que alguém está me entendendo? Ajuda aí. Então essas mudanças de palavras mudaram o sentido do texto. Espera que nós vamos chegar lá, a pancada vai pegar na nuca. Eu só estou preparando vocês, porque vai doer. Kenaná é Cananeia. De onde veio essa mulher? Essa mulher era grega. Grega, de origem sírio-fenício. Era uma estrangeira. No hebraico se chama goi. O que é um goi? Gentil. Se nós falássemos assim, a grosso modo, que é provado com DNA. Nenhum de nós aqui sabemos quantos aqui são judeus. Concordam comigo? Amém? A grosso modo, se eu perguntasse, quem é judeu? Nós somos judeus de coração, porque Paulo falou que nós circuncidamos o quê? O coração. Aí se eu perguntasse assim, a grosso modo, quem é gentil aqui? Você aprendeu na igreja que você é um gentil, não é um judeu. Concorda até aí, Higman? Foi isso que nós aprendemos, filho? Com todos os cursos de teologia que você fez, não foi isso que você aprendeu? Nós somos gentios e eles são judeus. São duas raças que Deus distingue. Para ele não tem índio, branco, preto, amarelo, francês, português. Deus distingue duas raças. Judeu e gentil. Alguém está com o celularzinho ligado aí? Abre no Google para nós. Depois o Google pode depositar na minha conta esse merchandise que eu estou fazendo para ele. Digita aí no dicionário online o que é um gentil. Vamos ver. Vamos entender um pouco melhor essa questão. Vamos lá. É mesmo?
aquele que professa o paganismo. Mas se você olhar na maioria dos dicionários, vai dizer que são o quê? Pagãos, feiticeiros, idólatras. Então você tem que saber de que lado que você está. Ou você é gentil, ou você é um judeu. Então veja só, essa menina era uma cananita, uma cananeia, grega, de origem sírio-fenícia, uma estrangeira, um goi, que era tido dentro do conceito judaico como uma pagã. Entenderam até aí? Ela era tida dentro do conceito judaico como uma pagã. Porém, ela era dotada de um pouco de conhecimento de causa. Ela veio da Grécia, ela veio de uma raça, de uma origem sírio-fenícia. Porém, quando ela estava frente a frente com Yeshua, que ela veio gritando lá atrás, ela veio gritando, ela usou um termo interessante, ela chamou ele de Senhor, e chamou ele de... Para ela chamar ele de Senhor e chamar ele de filho de Davi, ela tinha que entender o que ela estava falando. Ela sabia que ele era de uma linhagem patriarcal, real. Então não era simplesmente uma cananeia ignorante sem conhecimento. Ela sabia com quem que ela estava conversando. Sem informação, ela sabia a informação. Então ela vinha há tempos gritando lá atrás, porque ela sabia quem é que estava lá na frente daquela comitiva. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Mas vamos em frente, espera aí, vamos juntar o quebra-cabeça. Já em Mateus 15, 23, em Mateus 15, 23, mas Yeshua não lhe disse nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mestre, tenha misericórdia, mande ela embora. Ela está nos seguindo. Seus gritos são insuportáveis. Os discípulos não estavam suportando aquela mulher. Não sei se ela andou 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, gritando atrás, gritando sem parar. Só que aí ela cumpriu um outro mandamento do próprio Yeshua. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 23. Então ele disse, Yeshua disse a todos: se alguém quiser me seguir, terá que dizer não a si mesmo, tomar diariamente a sua estaca de execução e continuar a me seguir. O que ela estava fazendo lá atrás? Seguindo. Quanto tempo que ela andou lá atrás gritando e não desistiu? Negar a si mesmo. Ela já se nega, ela vai negar a si mesmo daqui a pouquinho. Ela então cumpriu lá, chamando ele, ela respeitou a hierarquia dele, chamando ele de Senhor e chamando ele de filho de Davi. Ok? Ela estava seguindo. É um mandamento do Senhor. Se você quiser ter algum êxito comigo, você deve me seguir. Terá que dizer não a si. O que quer dizer não a si mesmo? Os seus prazeres, os seus compromissos pessoais ficam em segundo plano perto de Deus. Ah, mas eu trabalho, eu sou registrado, o dia que eu estou trabalhando eu não posso vir no culto, obviamente. Nós estamos falando de prazeres pessoais. Você deixar de servir a Deus para ter prazeres. Ah, eu tenho academia todo dia de ginástica, de aeróbica, de zumba. Ah, é pecado fazer academia? Não. Você pode fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pode fazer o dia que você quiser. Desde que não priorize os horários dessa academia. Desde que os horários dessa academia deem espaço para você ter. Você respeite os horários de servir ao Senhor. Isso é tomar diariamente a sua estaca de execução. Ou seja, é mais importante que eu sirva. Existe uma regra bíblica que é o seguinte: primeiro, Deus.
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Todo. Não é 10%, nem 95%, nem 98%. De todo o teu entendimento. As demais coisas você vai encaixando. Ok? Então o primeiro mandamento é Deus acima de todas as coisas. Segundo, não é igreja. Eu não posso dar 100% de ênfase da minha vida a Beit. Porque o primeiro mandamento é Ele acima de todas as coisas. Mas vem uma regra que muita gente não sabe. O segundo, a posição para você escalar a sua vida dentro de uma norma bíblica. De cima para baixo. Primeiro, Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa mais importante na tua vida, família. Uma igreja só pode ser constituída de família. Se não tiver o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, a família congregando, nós não temos igreja. Em terceiro plano, segundo plano, família. Terceiro plano, igreja. Então, se você usar esses degrauzinhos, essa regrinha básica, você vai ser bem sucedido na tua vida. E ela que tinha uma noção, porque ela começou a gritar atrás da comitiva, não sei se tinha 30 pessoas, 40 discípulos, se tinha 50 discípulos andando atrás dele, andava uma multidão com ele. Para quê? Uns eram curiosos, outros andavam atrás para ver a multiplicação da comida, porque ia comer de graça. Outros andavam atrás porque admirava ele, outros andavam atrás porque gostava da palavra que ele ensinava. Então tinha vários tipos de pessoas. Tem pessoas que vêm na igreja para ser curada, tem pessoa que vem na igreja para ser próspera, tem pessoa que vem na igreja porque o marido vem, tem pessoa que vem na igreja porque a esposa vem, tem pessoas que vêm na igreja porque os filhos vêm, tem pessoas que vêm na igreja porque não tem outro lugar para ir. Lá em casa estava tão chato, vi televisão o dia inteiro, tinha na igreja. Quem sabe por que você veio é Deus. Ele sabe por que você veio aqui hoje. Então veja só, essa mulher sabia o que ela queria e o que ela estava fazendo. Só que tem uma coisa que é muito difícil. A palavra de Deus diz que Deus permitirá, olha o que eu vou falar agora é grave. A salvação pertencerá a quem passar nos testes. Eu entro na Unesp de graça? Não? Lá na Faculdade de Medicina Federal, eu entro de graça? Eu chego lá e estou entrando? Sento na sala e já vou sentando? O que eu preciso fazer para entrar lá? Vestibular. Provas, testes, está escrito, se você não passar nos testes, você não vai ser aprovado. Nunca li isso, é porque o livro é meio grande. Se fosse para um vestibular, você já tinha lido ele de capa a capa, mas como não é vestibular, você lê só o que agrada. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que lindo. Mas as regras de vida eterna você não lê. Por isso que muita gente vai descer para o abismo. Não, então Deus é mau. Não. Eu estou te pedindo, não vá trabalhar essa semana. Eu estou te pedindo. Sexta-feira chega na empresa e fala assim para o seu patrão. Oi, patrão. Com aquele sorriso. Oi. Vim pegar um vale. Ele vai olhar para você e vai dizer, você não vale nada. Você não vem segunda, não vem terça, não vem quarta, não vem quinta, não vem sexta. Vem sexta-feira, 16 horas, pegar um vale, seu cara de pau. Aí você não vai na igreja, não serve a Deus, não aprende a sua palavra, não aprende os seus mandamentos, é um desobediente, um cara de pau, e quer falar para Deus, tem um lugarzinho para mim aí no céu? Vai lá na universidade, na UFG lá de Minas Gerais, sei lá onde, chega lá e fala, eu quero fazer medicina.
o reitor vai olhar para você e falar assim: e você bebeu, tomou alguma coisa ou cheirou alguma coisa? Você quer fazer medicina? Vai estudar, meu filho. Faça o vestibular e entra. Ah, eu quero ser salvo. Vai estudar. Faça o vestibular e entre. O tico e o teco está funcionando aí? Está faltando oxigênio. Respira que a oxigenação no cérebro vai melhorar a tua linha de raciocínio. Eu estou calmo. Vamos em frente. Mateus 15, 24. Ele respondeu para ela: você está aí me seguindo faz um tempão, gritando aí igual uma doida, berrando aí, mas deixa eu te falar uma coisa, minha senhora. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da Beit Israel, da casa de Israel. Eu vou traduzir porque você lê o texto, talvez você não entenda. Ele falou as ovelhas perdidas da casa de Portugal? Não, foi isso não? Da casa da Inglaterra? Do Canadá? Do Brasil? Do Paraguai? Também não? Ele falou da casa de... Quem foi que falou? O que ele disse? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é uma cananita. Eu não vim para você. Não adianta você ficar gritando aí atrás. Não foi para você que eu vim. Você é da casa de Israel? Agora eu vou traduzir esse versículo. Você é da casa de Israel? Você por acaso come comida kasher? Mostra para mim que você é judeu. Mostra para mim que você é da casa de Israel. A sua comida é kasher? Você come porco? Você come frutos do mar? É como se ele dissesse para ela: você come camarão, siri? Você come peixe de couro, que é aquele que come toda a porcaria que está no fundo do rio? Come o cocô dos outros peixes? Você que come camarão, que é cocô no espeto, assado? Você come essas porcariadas aí que eu proibi lá no livro de Vaikra, capítulo 11? Você come? Ou você só come alimento puro e sagrado? Você por acaso, antes de colocar a mão no alimento, antes de se sentar numa mesa, antes de deitar, antes de sair para o trabalho, você pratica as brahot? O que é uma brahot? As bênçãos, as orações. Você ora pelos teus filhos? Você abençoa o alimento que eu coloco na tua mesa todo dia? Você por acaso tem esse hábito? Você por acaso guarda as minhas luas? Está escrito aqui que Deus mandou você guardar as luas. Ah, nunca vi isso. Não lê, como é que vai ver? Se fosse o vestibular agora, você já tinha tomado pau. Essa pergunta você já não ia saber responder. Está escrito: guardai as minhas luas. Ele disse nessa frase: você por acaso guarda as minhas festas? Você guarda aí Purim? Você guarda aí Shavuot? Você guarda por acaso Rosh Hashanah? Você por acaso guarda Yom Kippur? Ou por acaso você já guardou Sukkot? Ou de repente você está guardando Hanukkah? Não, Yeshua, Jesus, eu vou em todos os encontros de jovens, festa do dia das mães, festa do dia do pastor, festa do dia da igreja, festa da comunhão, da segunda, da terceira, festa do batismo, festa da pastora, festa do aniversário da pastora, do pastor. Eu vou em todas as festas da igreja, festa de Natal, festa junina, festa de tudo que o mundo inventou e colocou dentro da igreja. Mas as festas que o Eterno criou, e Ele escreveu nas suas escrituras: as minhas festas são estatutos perpétuos, irrevogáveis. Vocês não toquem neles, eles são irrevogáveis. A igreja foi lá e tirou todas as festas por conta própria e disse:
tá de boa. Você é cananita. Você nunca saiu da Grécia. Você está morando em Jerusalém, mas o seu coração é cananita. Você está morando em Jerusalém, mas as suas festas são pagãs. Você está morando em Jerusalém, mas você não é uma hebreia, uma judia. Você é qualquer coisa, menos uma judia. Você está morando em Jerusalém, mas você não cumpre a minha Torá. Você nem conhece ela. Você nem sabe os mandamentos que tem lá dentro. Você nem sabe quantos mandamentos tem lá dentro. Como que você diz que sabe? Que cumpre? Espera aí. Você tem descendência patriarcal? Você por acaso é filha, neta, tataraneta, tetratataraneta de Abraão, Isaac e Jacó? Por acaso você tem uma descendência patriarcal? Para você vir gritando aí atrás e pedindo algum direito? Como que tinha isso tudo escrito nesse versículo e eu nunca vi? Ele simplesmente não falou uma frase: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é cananita? Então eu não vim para você. Simples assim. Só não é tão simples quando você começa a entender o que ele quis dizer. Começou a complicar um pouquinho. Frequentador de igreja? Veio todo culto. Fala um versículo de cor aí. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, que lindo. Esquenta banco, não sabe nada, não conhece nada. Cananita. Mas vamos apertar mais. Está muito light. Matitiarro 15, 25. A mulher veio, caiu a seus pés e disse: Senhor, ajude-me. Realmente, sou uma cananeia. Realmente. Não como kosher, alimentos consagrados. Não dou a bênção, porque eu não aprendi isso. Realmente eu não observo o seu Sefer Torá, a tua palavra, as tuas mitzvot, as tuas leis. Eu não tive o privilégio de ser criado numa casa de Israel. Realmente. Caiu aos seus pés. Símbolo de respeito, de reverência. Quando ela caiu aos seus pés e ela disse: Senhor, eu até pedi ajuda para o Dr. Luiz, que ele lê grego. Ela usou uma palavra aqui, no grego. Ela disse para ele: mestre, líder de todo esse grupo que está aqui. Quando ela caiu aos pés dele e disse: Senhor, ela disse: eu sei que você aqui é o líder. Eu sei que você aqui é o mestre. Mas eu vou traduzir para uma palavra judaica, que eu tenho certeza que ela usou. Ela disse: eu sei que tu és o Rabi. O Rabi, tu és o rabino desse grupo. E sabendo que tu és o rabino, eu te respeito a tal altura, a tal nível. Olha, ele já começou a ficar meio assim: peraí, me chama de senhor, fala que eu sou filho de Davi, depois cai aqui prostrado aos meus pés e me chama de mestre, de rabino. Está começando a amenizar a situação dela, mas não chegou a plenitude. Ele respondeu: não é certo. Olha o ponto-chave. Não é certo tirar o pão dos filhos. Alguém abre a Bíblia aí. Pode ser uma tradução João Ferreira de Almeida, traduzida e corrigida. Pode ser uma Thompson, pode ser uma Shed. O que você tiver na mão aí, pode abrir. Abre para mim aí. O que está escrito em Matitiarro, em Mateus 15, 26? Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos. Ei, oiê. Jesus está dizendo que quem que são os filhos? Está meio tímido, né? Jesus, não sou eu, Yeshua, está dizendo:
não é certo tirar o pão dos filhos. Quem que a Bíblia está chamando de filhos? Sou eu que estou falando? Não? Está escrito? Então alguém olha para nós e fala assim: vocês têm uma sinagoga judaica? A Bíblia é judaica. O meu mestre é judeu. Eu vou ter uma casa o quê? Grega? Romana? Como? Eu vou ter uma casa o quê? Árabe? Se eu fosse um budista, eu teria uma casa aqui num conceito indiano, budista. Se eu fosse um muçulmano, eu teria uma casa num conceito do meu líder, que era Muhammad, conhecido como Maomé. Mas o meu mestre é judeu. Ele usava um kippot, um kippá. Ele usava um talit. Está escrito. Eu estou usando o kippá porque o meu mestre usava, não é porque é bonito, interessante. Estou usando um talit porque ele usava um talit. Se eu fosse um muçulmano, eu não estaria de talit, eu estaria com outros apetrechos. Se eu fosse um budista, eu estaria de cor de laranja. Eu estaria usando de acordo com o meu mestre. Quem é seu mestre? Você anda de acordo com o seu mestre? A não ser que seja outro. Se tudo é judaico e tudo vem do judaísmo, como que eu vou estar dentro de uma outra visão, de um outro conceito? Como assim? Acho que perdeu-se a essência, o discernimento, o entendimento no decorrer dos séculos. Ele respondeu: não é certo tirar o pão das mesas, tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães de estimação. Quem abriu a Bíblia aí para mim? Numa tradução, por favor, Rafael. Olha que bonito. Não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ficou mais bonitinho, né? Qual a diferença de um cachorrinho e de um cachorrão? Só o tamanho. Qual a diferença de um Shih Tzu de um Rottweiler? Tamanho. Qual a diferença de um Shih Tzu bem tratado, bem cuidado, de um vira-lata purguento sarnento? O cuidado, a raça. Algum aí deixou de ser cão? Eu vou falar numa linguagem mais simples. Tem gente que não está entendendo. Vamos falar numa linguagem mais simples. Porque se prega isso nos altares da igreja, os fiéis não voltam mais. Ele disse: não é certo eu pegar o pão da mesa e dar para uma cadela. Vou maquiar. Não é certo pegar o pão da mesa e dar para um cachorrinho. Continua sendo cachorro? Estou perguntando. Continua sendo cachorro? É, Peterson? Continua sendo cachorro? Quem falou? Fui eu? Fui eu, Sara? Não? Não é certo tirar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Quem são os filhos? A casa de Israel. Não é certo tirar dos filhos e jogar aos cachorros, aos cães. Quem são os cachorros? A tradução agora ficou legal. Está dizendo ali, na tradução do dicionário que ela abriu. Gentil é quem não é da raça, da família dos israelitas. É isso? É isso que estava escrito aí? Então quem não é da família dos israelitas é um gentil. E Yeshua disse que o gentil é o quê? Gente, se não for isso que está escrito ali, por favor, nós temos aqui mais de 20 teólogos. Gente que está estudando aqui há 4, 5, 6, 7 anos.
Presbítero Rafael estuda com força. Com força. Pastor Vanblay estuda muito também, estuda muito. Os teólogos de plantão aí, eu vou dar a liberdade e a autoridade aos senhores. Sem frescura, sem demagogia, sem proteção. Aqui não tem isso. Eu estou dando a liberdade. Está errado o conceito? Pastor Vanblay? Cão é cão? Ela foi chamada de cadela. Presbítero Rafael? Tá certo o conceito? É forte. Hã? Doloroso. Mas é uma verdade, está escrito. Agora olha aqui uma coisa. Olha que tudo tem ligação, é tudo interligado. Depois de Yeshua ter nascido, cadê a Bíblia? Está aberta aí? Abre aí para mim uma tradução normal aí. Porque agora há pouco eu falei mal da tradução, né? Eu comentei que traduziram e pisaram na bola na tradução, né? Eu quero uma tradução João Ferreira de Almeida. Rigma, ajuda aí para mim, força. Pode ler bem alto. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Depois de Yeshua, ou Jesus ter nascido em Belém da Judéia. Traduz para mim a palavra Belém. Nunca chamou Belém a cidade. Os caras vão lá e mudam o nome da cidade. Ela nunca se chamou Belém. A cidade se chama Beit-Lehem. Beit-Lehem. Beit, casa. Lehem, pão. Ele nasceu numa cidade chamada Casa do Pão. Por isso ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nasci na cidade chamada a Casa do Pão. E não posso lançar o pão aos cães. Eu sou o pão. Não posso me disponibilizar. Eu não posso me lançar a ti. Eu não posso tocar em você. Eu não posso te abençoar. Não fui chamado para tal. Puxa vida. Eu falei que era chocante. É lindo. Só que quando você vai lá no texto, André, quando você vai no texto, meu filho, e tira a essência, tira lá o judaísmo, tira o Beit-Lehem e escreve Belém, você matou a essência. É forte. Matitiahu 7,6. Não deem o que é sagrado aos cães. Eu não vou entrar nesse versículo. Primeiro, porque nós estamos transmitindo. Segundo, que você vai surtar. Você não está preparado para ouvir o que está escrito aqui. Eu vou pincelar, hein? Eu vou pincelar porque eu não posso falar. Vocês não estão preparados para ouvir isso aqui. Ele está dizendo que não adianta você pegar o que você tem e começar a distribuir para quem não tem. Porque alguns são cães. Você está jogando pérolas fora. Traduz o texto para mim. Eu falei que era chocante. Eu falei que ninguém nunca pregou essa mensagem. Eu revirei a internet. Revirei o YouTube. Ninguém nunca ousou postar um vídeo desse. Eu vou ser falado, maldito.
Para quem é considerado bruxo, satanista, feiticeiro, pedófilo, ladrão, quando você prega a verdade, você é odiado. Ei, quando você aprende a verdade, a sua família é a primeira que te joga fora. Está escrito. Você vai perder pai, mãe, marido, filho. Está escrito. Ah, nunca li. Comece a ler. É só você andar na palavra. O mundo te odeia. A sua família vai te odiar. Está escrito. Mas como eu não posso entrar em muitos detalhes, vamos deixar assim mesmo. Vamos passar para frente? Mateus 15, 27. Disse ela: isso é verdade, Senhor. Mas até os cães comem das sobras que caem da mesa dos seus donos. Até os cães comem. Você está ali tomando um café, está o cachorrinho lá correndo em volta da mesa, você faz assim. Quando não, você põe na boquinha. Tem uns que chamam até de filho o cachorro, que é uma abominação. Eu nunca falei isso para vocês. Meus filhos. Outro dia eu cheguei no pet, a menina olhou para mim e falou assim: você veio buscar seus filhos? Eu falei: não, meus filhos estão em casa. Eu vim buscar os cachorros. Misericórdia. Eu vim buscar seus filhos. Se eu tivesse buscando meus filhos, talvez eu estava indo lá no Janjão, no pronto-socorro, no pet. Você veio buscar seus filhos? Eu falei: não, meus filhos estão lá em casa. Vim buscar os cachorros. Tô doido. Se você falar assim: eu sou gentil, vim buscar minhas crianças. É tudo cachorro mesmo? Não adianta ficar bravinho comigo, não. Eu não vou na igreja. O Roche falou umas verdades que eu não gostei. Continua levando os filhos do pet. Mas até os cães comem as sobras que caem das mesas do seu senhor. Agora olha o midrash desse versículo. 2 Pedro 2:22. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Com eles quem? Com os gentios. O que aconteceu com eles, com os gentios, concorda com o ditado, o provérbio verdadeiro: o cão retorna ao seu próprio vômito. Segura aí que essa vai doer. O porco se lavou apenas para chafurdar na lama. Vocês querem que eu traduza? Vocês vêm numa sinagoga, aprende as escrituras do jeito que foi escrito, nos originais. Mas como o cão é cão, vomita e come quentinho. Limpou-se, banhou-se na palavra, tomou banho na Torá, mas é um porco. Desvia e volta para lá, se chafurdar lá na lama. Só que tem uma coisa: enquanto eu viver, eu vou falar a verdade. Enquanto eu viver nesta terra, eu vou olhar na tua cara e eu vou falar a verdade para você. Se você quer voltar para a lama, quer comer o vômito, isso é um problema teu, pessoal. A salvação, ela não é individual, é coletiva. Eu sou responsável pela sua salvação, eu te prego a verdade. Agora, se você quiser negar essa verdade e falar: eu não quero, eu quero voltar para chafurdar na lama, isso é um problema teu, não é meu. Eu estou cuidando da minha vida, das minhas filhas e dos meus genros, que são uma bênção. Então olha só que coisa linda. Então Yeshua lhe respondeu: a senhora é uma mulher que possui muita confiança. Que isso?
veio gritando aí não sei quantos quilômetros. Os discípulos olham e falam: despede essa mulher que ela é insuportável. Vocês já imaginaram uma mulher gritando, gente? Maridos, conta até 10. Imagine a mulher gritando dentro de casa: marido. Pensa, vagão. E essa mulher gritando lá atrás. Aí ele olha para ela e diz assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. A senhora é uma mulher que possui muita confiança. Que seu desejo seja atendido pela sua persistência, porque você provou. Te chamei de cadela. Eu falei para você que não é para você o pão. Eu falei para você que você... Aí você vem e me diz que você pode comer até as migalhas. Você é perseverante, você é confiante. Eu não estou achando isso na Beit Israel. Eu não estou achando isso no meio dos judeus. Mas uma cananeia vem aqui e diz para mim, depois de tudo que eu falei para você, você diz: eu como das migalhas. Lança para mim. Aí ele disse: o seu desejo será atendido. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aí ela entra no conceito do Midrash, da correlação, lá do livro de Hebreus, Judeus Messiânicos, capítulo 11, versículo 6. Sem confiança é impossível. Ninguém vai ser salvo. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém sem confiança. Sem confiança. Lê para mim a frase. Você não toma ceia sem confiança. Você não participa do culto sem confiança. Você não batiza sem confiança. Quando você não frequenta o culto, quando você não toma ceia, quando você não aprende a palavra, você não vem numa teologia, você não vem num shiur, você não desce as águas do batismo, você está dizendo: eu não confio. Geral, estou falando geral, todos os aspectos da área de santificação da sua vida, todos os aspectos. Eu não oferto, eu não dizimo, eu não faço nada na obra, eu não trabalho, eu não dou uma parte da minha vida, eu não confio. Eu não confio. Aí ele entrou nesse conceito. Evel. Quem que é Evel? Abel. Quem é Abel? Vamos falar no português então. Não é o irmão de Caim? Por que ele morreu? Eu perguntei por que ele morreu. Porque ele demonstrou confiança. O irmão olhou para ele e falou: que confiança é essa que esse homem tem? Eu vou matar ele. Hanok. Quem é Hanok? Enoque. Confiou? Confiou tanto. O que aconteceu com ele? Ele confiou tanto que Deus falou: eu nunca vi um homem que confiasse tanto. Eu vou tirar ele da terra. Vou levar ele vivo comigo. Foi trasladado. Noa. Eu admiro Noa. Deus chega para ele e fala: está aqui o projeto. Está aqui, ó. 300 côvados de comprimento, 160 côvados de largura, por tantos côvados de altura, por tantos côvados. Construa. 120 anos o homem ficou na mata cortando madeira, toras, tirando fatias. 120 anos construindo uma arca e o povo zombando na cara dele, porque ali nem água tinha. Ele confiou. Sem ver, ele fabricou a arca. Avraham morava numa terra chamada Ur dos Kardashim, no hebraico. Ur dos caldeus, aportuguesado. Síria, lá no final do país, lá nas margens do mar.
Ele andou 3.570 quilômetros de pé para chegar até os carvalhos de Mamre, no sul de Israel. Porque Deus disse para ele: eu vou te dar uma terra chamada Terra Prometida. Saia andando aí que você vai encontrar ela. 3.500 quilômetros de caminhada. Confiou. Isaac, o Senhor disse: eu tenho uma promessa para ti e para toda a tua genealogia. Isaac confiou. E Jacó também ouviu uma promessa e confiou. Moshe nasceu no período mais difícil dos judeus. Nasce Moisés. Faraó dá uma lei: mate todos os filhos dos judeus, lance-os no Nilo, para que os crocodilos devorem os bebês. Todas as crianças foram lançadas no Nilo para morrerem pelos crocodilos. A mãe de Moisés coloca ele num bercinho de junco, num cestinho de junco, lança ele nas águas do Nilo, e os crocodilos não devoram Moshe. Ele desce alguns metros rio abaixo, porque o deságua do Nilo é pertinho ali do mar Mediterrâneo. No percurso da correnteza, quem está nadando, brincando na areia, na água? A filha de Faraó. Pega o bebê, leva para dentro do palácio. Logo vem uma judia correndo atrás, chamada Miriam, a irmã de Moisés, e diz assim para a filha de Faraó: minha rainha, como a senhora vai cuidar de um bebê? A senhora é uma virgem, a senhora nunca teve filhos, não pode amamentar, mas eu tenho uma ama que pode amamentar esse bebê. Corre, Miriam, com a autorização da princesa, e busca a mãe de Moisés para amamentar ele, porque Deus não deixou Moisés nem tomar o leite de uma egípcia. Nem o leite de uma egípcia Deus deixou ele tomar. Foi consagrado no ventre da mãe dele. Foi escolhido para receber a Torá. Tinha uma promessa. Foi no Monte Sinai. Tirou o povo do Egito a céu aberto, sol quente. Ele confiou. E nós terminamos com Rava. Quem é Rava? Rava é uma prostituta que morava nas muralhas recebeu os espiões que foram viver a terra prometida. Ela escondeu eles. A hora que levantou a guerra, ela foi salva porque confiou na palavra de um príncipe de Israel. E Yeshua estava dizendo para a mulher cananeia: a sua filha vai ser curada, porque você alcançou o nível de confiança de Evel, Hanok, Noah, Abraham, Isaac, Jacó, Moshe e Ravá. Você subiu de nível, você realmente confia. A salvação vai ser fácil? Não vai. Demorei, né? Me perdoe. Entretanto, se alguns ramos da oliveira foram quebrados, e você é uma oliveira infrutífera. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu sou cristão desde que eu nasci. O Senhor diz assim: mostra-me os teus frutos, que eu vou saber se tu realmente é. O que você produziu até hoje? O que você produziu até hoje? Ele chama nós, o Senhor chama nós de ramos de oliveira infrutífera. Mas você foi enxertada entre eles quem? Você só dá produção. Ah, por favor,
Chega na sua casa, se você não acredita nisso, arranca a página da sua Bíblia. Está escrito lá em Romanos. Você só dá produção quando você é enxertado entre oliveira, Israel. Alguns ramos foram quebrados. Você foi enxertado no lugar. Você não produzia fruto. Agora você tem que produzir azeitona. Olha as azeitoninhas aqui, ó. O que você produziu até hoje? Abacaxi, pepino, só coisa azeda. Deus diz para você: eu só te considero filho da Beit Israel o dia que você começar a produzir azeitona. E o dia que você der azeitona, para derrubar ela do pé só na pancada. Então você não vai aguentar o arroxo. Sua família vai te desprezar nas pancadas. Porque na hora que vier as varadas para derrubar as azeitonas, você está perdido. Você vai recuar, vai voltar ao vômito. É forte. Forte? Então vamos terminar? É verdade. Mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos. Por que alguns ramos foram quebrados? Nossa, Deus. Por que alguns ramos foram quebrados? Por quê? Alguns da casa de Israel deixaram de produzir azeitona. Faltou-lhes confiança. Seja gentil ou seja judeu. Se você não tiver confiança, vai ser quebrado, arrancado da árvore. E galho arrancado seca. E a Bíblia diz que galho arrancado seco só serve para queimar. Hades, Geena, Sheol. Galho arrancado só serve para lenha. Ah, mas eu nunca ouvi isso não. O que você ouviu aqui nessa noite, você nunca ouviu na sua vida. Nunca. É forte. Muito forte. Terminamos. Apocalipse 22:15. Ah, me ajuda. Nossa, nunca li isso. Você não lê Bíblia? Ficarão de fora. Fora da onde? Ficarão de fora. Fora da onde? Da terra prometida, da vida eterna. Quem é que vai ficar de fora? Tradução, Bíblia Thompson. Daqui ela, ó. Thompson. Bíblia Thompson. Doutor Thompson. Ó. Ficarão de fora os... Por acaso a Bíblia está falando que vai ficar de fora o Shih Tzu? Está falando que vai ficar de fora o Pitbull? Não? Fala também? Os cães ficarão de fora da vida eterna, da salvação. Os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira ficarão de fora. Ah, não acredito. Arranca Apocalipse. Arranca Romanos. Arranca Matitiarro. Começa a arrancar aquilo que você não gosta, que não te agrada. Vai arrancando. Amém? Terminamos. Quem são os cães? Que não guarda, que não é judeu, que não come kasher, que não guarda as leis, as festas. Ficou mais fácil de entender porque que Yeshua disse para a mulher: não posso pegar o pão da mesa e lançar para você. Você está fora dos conceitos, fora dos preceitos. Aí alguém diz para mim: ah, mas Deus é bom. Deus não vai deixar ninguém ir para o inferno. É isso que está escrito aí? Não? É isso que está escrito na Bíblia. Qual que é o último livro? Não, gente. Oiê. Oi. Eu terminei, desculpa aí, passei do horário, me perdoe.
Alguém sabe me dizer quantos capítulos tem Apocalipse? Ele encerrou a Bíblia inteira. Passou a régua na Bíblia inteira e dizendo: os cães ficarão de fora. Os que não acreditam, os que não confiam, já estão de fora. Agora, se eu pegar a Bíblia e tirar só o que eu gosto, ai, que coisa linda esse provérbio. Vai trabalhar só no dia que você gosta. Eu gosto de trabalhar só na terça. Aparece no serviço toda terça. Por que você vai na quarta? Você não gosta da quarta-feira? O Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Hashem, aquele que criou os céus e a terra, faça com que você tenha discernimento, interpretação, que você entenda aquilo que você ouviu nesta noite, para a honra e a glória de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Olha esse banner aí, ó. Olha esse banner, leia e memorize. Vamos agradecer a Deus, terminamos.